Você, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando as Cruzadas, um dos maiores acontecimentos na defesa da Terra Santa, que foi patrocinada pela Igreja Católica, pelo Papado Católico. Então, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para nós podermos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós estamos então em Constantinopla ou Bizâncio. São os dois nomes pelos quais é conhecida a cidade. Bizâncio, um nome antigo, que deu inclusive nomenclatura, deu um nome para o Império Bizantino. Constantinopla foi denominada assim em homenagem a Constantino, né, quando ele reforma aí a cidade e ele faz sede do seu governo. Constantinopla era uma cidade imensa, era 10 vezes maior do que qualquer cidade da Europa. Ela era cercada com muralhas que cercavam, protegiam mais ou menos 6 quilômetros de comprimento. Tinha 4,5 metros de grossura e quase 19 metros de altura. Era uma cidade muito difícil de se conquistar. E aqui nós vamos encontrar uma questão bastante interessante. Então, vindo da Europa, eles chegavam por aqui em Constantinopla. Para atravessar em direção à Palestina, eles tinham que atravessar aqui o Bósforo. Bósforo é essa parte aqui, ó, e aqui existia um outro tipo de um lago ou tipo de um canal, né, que também fazia a divisão entre a Europa e a Ásia. Então, o que eles fizeram? No primeiro lugar, eles chegaram, então, em Constantinopla, ou Bizâncio, e ali o imperador Aleixo I auxiliou para que eles pudessem passar, para eles serem transferidos, né, transportados pelo Bósforo. Isso tinha que ser feito de navio, não tinha outro jeito de fazer. Então, eles foram transportados para a Ásia. E aí, eles marcharam pela chamada Anatólia. Toda aquela região se chamava Anatólia. Quando eles chegaram próximo de Niceia, que era aquela capital, eles conquistaram a capital. A capital estava na mão dos turcos, dos muçulmanos turcos. Isso aconteceu em 1097. Uma vez que eles conquistaram Niceia, eles foram mais adiante até uma cidade chamada Dorileia. E Dorileia também é conquistada em 1097. Só que ali eles começaram, né, a andança deles começou a sofrer por causa de fome, sede e doenças. Né? Veja que eles não tinham local de onde tirar comida, medicamentos, auxílio, apoio, uma vez que eles estavam vindo, ganhando a guerra e, por óbvio, os inimigos assolavam tudo na frente, então não tinha muito da onde tirar comida. Quando eles chegam em 1098, eles chegam em Antioquia, eles conquistam também Antioquia. Então aqui nós já temos cidades grandes e cidades importantes, Niceia, Dorileia, mas principalmente Antioquia. E ali eles fazem um centro, um dos reinos, né, dos cruzados, dos cristãos na Palestina, no que eles chamam de Levante, que era toda essa terra, era chamada de Levante, eles fazem o primeiro reino, que é o reino de Antioquia. Eles seguem mais para baixo até chegar em Jerusalém em
99. Olha só, eles conquistam Nicéia em 97, Dorileia em 97, Antioquia em 98 e Jerusalém em 99. Eram mais de 10.000 soldados que cercam a cidade. Bom, se o amado lembra, foram 100.000 que chegaram em Constantinopla. Eles já estavam em 10.000. Portanto, todo o resto ficou pelo caminho. Quando eles conquistam a cidade, eles começam a fazer um grande massacre contra toda a população. E aqui não tinha muçulmano, não tinha judeu, não tinha. Eles massacraram absolutamente tudo. Foi um banho de sangue. E ali eles fundam, então, reinos. A gente já viu que Antioquia foi um deles, aqui Jerusalém é outro, e pelo caminho eles vão fazendo outros centros onde os cristãos fazem as suas paradas estratégicas militares. O exército, então, lá em Nicéia, o exército se junta na costa da Ásia Menor. Isso estamos em 97. Era um exército de 75.000. Veja, eles saíram, se reuniam em 100.000. Eles já estão em 75.000 quando eles tomam Nicéia. Nicéia era uma cidade murada. Ela tinha muralhas de mais ou menos 5 quilômetros de circunferência. O muro, as muralhas tinham 10 metros de altura e haviam mais de 100 torres. Né? E ficava próximo ao lago Ascaniã. A cidade, então, ela é tomada. Então, a primeira cidade que eles tomam é Nicéia. E aqui nós vamos ver como é que as coisas eram feitas. Então, veja lá, saíram todos da Europa, alguns por cima, outros aqui no caminho por baixo, eles se reúnem em Constantinopla. E aqui eles vão para Nicéia e aqui para Dorileia. Então eles conquistam Nicéia e conquistam Dorileia. Quando eles descem, uma parte vai para Edessa e a outra parte vai para Antioquia. Eles conquistam, a parte que vai para Edessa, conquista Edessa, a parte que vai para Antioquia, conquista Antioquia. E aí vão para Jerusalém. Então, veja lá, Jerusalém conquistada, o governo fica com Godofredo de Bouillon. A cidade ela vai ficar nas mãos dos cristãos até 1187, quando Saladino ganha a cidade de Jerusalém. E aqui, então, vai se fazer o condado de Edessa, o principado de Antioquia e o reino de Jerusalém. Então, nós já temos aqui 3 dos estados dos cristãos, os estados cruzados no Levante. Depois, mais para frente, eles vão ainda conquistar Trípoli e vão fazer mais um condado de Trípoli. Muito bem, em Dorileia, eles enfrentam os muçulmanos numa cidade próxima a Dorileia. Então, Nicéia foi aqui, eles vieram de Constantinopla, passaram por Nicéia e passaram por Dorileia. Aqui nós vamos encontrar os outros emirados, os muçulmanos. Aqui o sultanato de Rum, por exemplo, eram todos muçulmanos. Então eles estão vindo por aqui no caminho e eles conquistam Nicéia e Dorileia. Quando eles fazem isso, a rota fica aberta para eles. A rota por terra, a rota pela Anatólia fica aberta. Depois, mais tarde, eles vão passar por Icônio, eles passam por Tarso. Aqui nós temos Alepo e Antioquia. Então, uma parte desce até Antioquia e a outra parte vai até Edessa. Foram 3 meses, desde Dorileia
até Antioquia. Por quê? Quando eles vencem os muçulmanos, na fuga, os muçulmanos iam queimando tudo. Isso é uma estratégia de guerra dos vencidos, para que os vencedores não conquistem facilmente o resto. Então, eles tocavam fogo. Né? Balduíno, que era um dos líderes, ele fez aliança com o chefe de Edessa, chamado Toros. E ali Balduíno institui o primeiro estado cruzado, que é o condado de Edessa. Ele que fica como superior, como chefe neste local. E este condado, ele estava a meio caminho entre os seljúcidas e os cruzados. Então, os cruzados desciam por baixo, em direção a Antioquia, e os seljúcidas ficavam ao norte, e, portanto, para atacar os cruzados, eles tinham que passar por Edessa. Além de ser esse bloqueio, ele também funcionava como fonte de alimentação. Né? Os cruzados, além da sede, da fome, das doenças, eles viram que era necessário começar a fazer aliança com o povo da terra. E eles começaram a fazer isso para ter alimento, para ter condições de seguir em direção a Antioquia. Então, o condado de Edessa foi firmado e os exércitos agora se reagrupam no norte da Síria em outubro de 97 para a guerra contra a Antioquia. Antioquia estava sob o poder dos turcos seljúcidas desde 1085. Ela tinha sido fundada em 300 a.C. por um general de Alexandre o Grande, né, quando das suas conquistas, que era o general Antíoco. Então, Antíoco, ele funda a cidade de Antioquia. Existem várias Antioquias, esta Antioquia é a meio caminho, é um pouquinho mais para baixo de Edessa. Esta cidade era a terceira cidade mais importante do mundo ocidental, porque ali foi instituída a primeira igreja cristã na época de Pedro, na época de Paulo ainda. Era o lar de um dos 5 patriarcas. Então, um dos patriarcas estava em Antioquia exatamente pela história de fundação da igreja cristã. Né? Foi uma das primeiras. A cidade era também murada, tinha um muro de mais ou menos 5 quilômetros, com quase 20 metros de altura, e era guarnecida por 60 torres. O cerco foi intenso e eles conseguem conquistar a cidade em 1098. Só que os seljúcidas tinham pedido ajuda e a ajuda já estava vindo. Um pouquinho depois deles tomarem a cidade, os seljúcidas fazem um cerco. E então, veja lá, os muçulmanos que estavam dentro da cidade já estavam sem comida. Quando eles perdem, quando os cristãos, os cruzados entram na cidade, a situação já estava crítica, já não tinha comida antes. E aí eles foram cercados pelo auxílio, né, dos muçulmanos. Junto com eles havia um vidente chamado Pedro Bartolomeu. E ele teve uma visão de que dentro da Basílica de São Pedro, que estava ali na cidade de Antioquia, existia um artefato bastante famoso. E ele começa a escavar e ele encontra uma ponta de lança. E ele fala que esta ponta de lança era a lança, a própria lança, que perfurou o lado de Cristo quando ele estava crucificado. E eles, então, tomados pela fé de que a lança sagrada que estava ali lhes daria, então, forças, eles acabam saindo, enfrentando o exército que estava cercando-os, né, fora da cidade. Eles saem, enfrentam e acabam vencendo novamente os muçulmanos, agora os de fora. Boemundo fica
como príncipe de Antioquia e é instituído, portanto, o segundo estado cruzado no Levante. Já tínhamos Edessa e agora temos Antioquia. Acontece que a ganância, a busca pelo poder, a avidez pelo poder, eles estavam brigando entre si por liderança, por poder, de ganância mesmo. Quer dizer, eles não tinham conquistado muita coisa, mas aquilo que eles tinham conquistado, eles queriam só para si. E eles começam a criar uma disputa entre eles. E um sabotava o outro. Em vez de eles se unirem para combater os muçulmanos até chegarem em Jerusalém, eles começaram a brigar entre eles e sabotarem-se um ao outro. Alguns começaram então a alcançar aldeias fora e saquear, queimar, matar, exatamente para conquistar mais terras para si. Antioquia fica sem liderança autêntica por um bom tempo, né? O poder dos cruzados começa a enfraquecer por conta destes ataques, dessas disputas, dessas rixas internas por poder. Então, ninguém ficava com poder e todo mundo ainda estava enfraquecido e estava à mercê de ataques de muçulmanos. Quando eles chegam a Jerusalém, eles o fazem em 1099, ou seja, quase 3 anos de viagem, mais de 3.200 quilômetros percorridos. Jerusalém era o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, depois de Medina e de Meca. Eram os 3 lugares mais sagrados. Por quê? Porque eles achavam que ali é que Maomé havia ascendido aos céus. Né? Jerusalém era também cercada, tinha muros de mais de 20 metros de altura, 3 metros de espessura, com 4 quilômetros de extensão. Eram 5 portões que guardavam a cidade e um par de torres em cada e mais fortalezas principais. Pois muito bem, eles foram, fizeram o cerco e agiram até que em 13 de julho de 99 eles começam os ataques. Em 15 de julho eles conseguem conquistar Jerusalém e eles começam aqui a fazer matança. Eles perseguem os armênios, os coptas, os jacobitas, os nestórios, os judeus. Eles começam a perseguir todo tipo de pessoa que estava lá dentro, não só os muçulmanos. Em 22 de julho, portanto, menos de um mês depois, Godofredo de Bouillon é nomeado defensor do Santo Sepulcro. Ele não quis o título de rei, porque rei era Jesus. Então, ele não quis o título de rei, ele quis o título de defensor do Santo Sepulcro. E Arnulfo de Choques é o patriarca de Jerusalém. Havia também Jerusalém um patriarcado e Arnulfo de Choques, representante do Papa, passa a ser o patriarca, ou seja, a liderança espiritual de Jerusalém. Em agosto, então, Godofredo resolve atacar os muçulmanos que estavam localizados em Ascalon. Então, veja lá, Jerusalém está aqui e ele achou de atacar Ascalon, porque era um porto. E ele achava que era um ponto estratégico importante. Só que Ascalon ele vai ser assediado por 20.000 soldados. E eles tomam Ascalon de surpresa, praticamente não tem resistência nenhum. O líder foge para o Egito, porque o Egito está mais perto, ele foge para o Egito, óbvio, para se reagrupar e fazer resistência. Os cruzados fazem uma pilhagem absurda em Ascalon, destroem tudo, tiram tudo que há de valor e depois vão embora. E deixa os muçulmanos
né, no domínio de Ascalon. Por que isso acontece? Porque Raimundo e Godofredo entram em discussão, em discórdia. E aí, nem para um, nem para outro, ficou de novo nas mãos dos muçulmanos. Uma posição militar estratégica. Muito bem, depois que eles conquistam Ascalon, eles acabam, a maioria deles, volta para a Europa. E eles voltam em petição de miséria. Eles não tinham, eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham, eles achavam que iam ficar ricos, mas não ficaram, né? Voltaram doentes, exaustos, mas levavam pedaços de cruz, pedaços de lança, pedaços de um monte de coisa que eles chamavam de relíquias santas. Então a riqueza que eles levaram eram riquezas ditas espirituais e que se espalharam por todas as igrejas da Europa. Pois muito bem, na Terra Santa ficaram mais ou menos 300 cavaleiros e 2.000 soldados de infantaria para defender toda aquela terra. O Papa Urbano II, que foi quem convocou, instituiu a cruzada, ele morre no verão de 99, portanto ele não viu, ele não ficou sabendo da conquista de Jerusalém. Os estados cruzados são instituídos, então nós temos o reino de Jerusalém, aqui um condado chamado Condado de Trípoli, aqui o Principado de Antioquia, o Condado de Edessa. Então, estes 4 aqui foram chamados Estados Cruzados. Lembrem-se que eles estão cercados pelos muçulmanos fatímidas e pelos muçulmanos seljúcidas, que estão aqui. Né? Então, aqui em cima tem outros, tá? E a cidade para cá, temos aqui um outro principado armênio, mas esse é da Cilícia, e o bizantino vem para cá. O caminho estava livre para que eles pudessem fazer outras incursões. Amém, amados. Bons estudos.